Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, por todas as vitórias alcançadas. Dou-te graça por essa noite que o Senhor me concedeu. Agradeço por esse dia que amanheceu. Agradeço pelo meu governo. Agradeço, Senhor, pelo teu governo. Agradeço, Senhor, por esse país. Agradeço, Senhor, também por estar aqui. Agradeço ó Senhor, o dia que amanheceu para mim. Agora também te agradeço pelo YouTube, pelo Google. Agradeço por todos que trabalham ali, pelos seus familiares. Agradeço também por aqueles que estão curtindo esta mensagem e também aqueles que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado, Senhor, por todos os canais. Muito obrigado por esse trabalho prestado pelo YouTube. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti. Amém. Mateus, capítulo 24, 14, 1 Tessalonicenses 2:12. E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para que andasseis de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Uma vez que toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Senhor. Mateus 28, 18. Logicamente, ele deve reinar. No entanto, as pessoas na terra rebelam-se contra ele e poucas se submetem à sua autoridade. Foi por essa razão que o Senhor enviou os seus discípulos a pregar o evangelho em toda a terra e a fazer discípulos de todas as nações. Verso 19. O evangelho de Mateus diz que cremos no Senhor para nos tornarmos seus discípulos. Por um lado, a Bíblia revela o evangelho como o evangelho da graça, que é para os tornarmos crentes por meio da fé. Por outro lado, a Bíblia diz que o evangelho é o evangelho do reino, que é para nos tornarmos discípulos do Senhor, aqueles que são treinados, regidos, disciplinados e tratados pela autoridade do Senhor. Segundo o evangelho da graça, Deus agrada-se em gratuitamente nos conceder graça e podemos receber essa graça gratuitamente, nos conceder graça simplesmente crendo. No entanto, esse evangelho também é o evangelho do reino por meio do qual Deus deseja colocar-nos sob o reger da autoridade celestial, a fim de nos tornarmos o seu reino, aqueles que são regidos pela autoridade de Deus. Mateus revela o evangelho do reino 24 e 14. O Senhor deseja reger e reinar, mas há poucos na terra que estão dispostos a ser regidos por ele. Portanto, ele enviou os seus discípulos para pregar o evangelho do reino. A maneira de tirar os outros do mundo e levá-los para o reino dos céus não é com o evangelho superficial de hoje, mas com o evangelho do reino dos céus. O evangelho do reino não inclui apenas o perdão de pecados de Lucas 24, 47 e a infusão de vida de João 20, 31, mas também o reino dos céus com os poderes da era vindoura, Hebreus 6 e 5, para expulsar demônios e curar doenças, Isaías 35, 5 e 6 e Mateus 10 e 1. Tanto o perdão dos pecados como a infusão da vida têm em vista o reino. O evangelho do reino, que também inclui o evangelho da graça, Atos 20 e 24, não introduz apenas as pessoas na salvação de Deus, mas também no reino dos céus, Apocalipse 1 e 9. No evangelho da graça, dá-se ênfase ao perdão do pecado, à redenção de Deus e à vida eterna, enquanto no evangelho do reino
se dá ênfase ao governo celestial de Deus e à autoridade do Senhor. O Novo Testamento fala do Evangelho da vida, do Evangelho da graça e do Evangelho da salvação. No entanto, tudo isso são diferentes aspectos do reino. O reino é o centro, cubo, e todos os outros itens podem ser considerados os raios, que estão centrados no cubo. O Evangelho da vida é para o reino, o Evangelho da salvação é para o reino e o Evangelho do perdão é para o reino. Esses diferentes aspectos do Evangelho têm em vista o reino. O reino é o verdadeiro Evangelho. Se não conhecermos o reino, não conheceremos plenamente o Evangelho. Para conhecermos plenamente o Evangelho, temos de perceber que o reino é o Evangelho todo inclusivo. Esse Evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada para testemunha a todas as nações antes do fim desta era. A terra habitada significa todos os lugares habitados pelo homem. Creio que as igrejas na restauração do Senhor terão o encargo de levar esse evangelho a toda a terra habitada. O evangelho da graça foi pregado em todos os continentes, mas o evangelho do reino não. O evangelho da graça é o evangelho mais baixo, mas o evangelho do reino é o evangelho mais elevado. Esse evangelho mais elevado tem de ser levado a todos os continentes por meio das igrejas na restauração do Senhor. Amém.